Graça e paz a todos, espero que todos estejam bem. Estamos aqui começando um projeto que se chama Pergunte ao Pastor. Se você não nos segue nas nossas redes sociais, nós mandamos uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram para que todos os jovens, todas as pessoas que nos sigam, mandassem a sua dúvida para que o nosso pastor Ivaldo, nosso pastor e presidente do ministério, tirasse todas as dúvidas. Eu quero agradecer, primeiramente, a todos que mandaram suas perguntas, né, que esse vídeo possa esclarecer as vossas dúvidas, porque nós sabemos que há muitos jovens cristãos que têm muitas dúvidas, e o nosso pastor está aqui para esclarecer a sua dúvida. Antes de começar, né, com o nosso louvor, eu gostaria de fazer uma oração. Te convido a fechar os olhos e vamos orar a Deus. Pai querido, Pai amado, graças te dou, Senhor, por mais esse dia. Glorifico, exalto o teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados, Senhor, pelas minhas falhas, do meu modo de agir, de pensar e de falar, ó Pai. Me ajuda, Senhor, a ser cada vez mais parecido contigo, ó Pai. Eu clamo, Senhor, que o Senhor venha visitar a vida de cada um que está, ó Pai, assistindo esse vídeo, que o Senhor venha abençoar a vida deles, ó Pai, que o Senhor venha trazer clareza, que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer refrigério, Pai. Abençoa, Senhor, a vida do teu pastor, do teu filho, ó Pai, o pastor Ivaldo, que o Senhor venha abençoá-lo, Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, dar direcionamento, ó Pai, para que ele possa, Senhor, responder todas as perguntas conforme o teu querer e conforme a tua vontade, ó Pai. Obrigado por tudo, nós te glorificamos e exaltamos o teu nome. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia.
Como eu tinha avisado, nós vamos estar lendo as perguntas ao pastor e nós não vamos citar nomes, né, para que não venha constranger ninguém. Então, pastor, vamos dar início à primeira pergunta. Espero que eu consiga responder essas perguntas. A paz do Senhor a todos, não é? Que Deus abençoe. Espero que essas perguntas aí que vocês colocaram, eu possa conseguir chegar lá, não é? Aquilo que eu não souber, vocês me dão um tempo para eu pensar um pouco, né? Amém? Pode, por favor, Ezequiel, pode passar para a primeira pergunta aí. A primeira pergunta, pastor, é o seguinte: nos tempos de hoje, é comum vermos discursos dizendo que toda forma de amor é válida. Se toda forma de amor é válida, por que as igrejas não realizam o casamento homossexual? Ou porque elas têm um bloqueio, algo... Então, essa pergunta ela é interessante e ela é bem pontual, né? É uma pergunta que está em voga aí nesse tempo, nessa era pós-moderna. Esse conceito que você fala é um conceito que não é um conceito da igreja, é um conceito do mundo em que vivemos, onde toda forma de amor é permitida. A igreja, ela tem os seus estatutos, ela é uma comunidade que se organiza, não é? Tem os seus estatutos, e a igreja está aqui para prestar um serviço social, não é? Mas existem práticas da igreja que é somente para aqueles que são membros. E uma pessoa, ao se tornar membro da igreja, ele tem que ter conhecimento dos estatutos da igreja e do regimento interno, né? E lá no regimento interno e na declaração de fé, nós dizemos que nós temos como prática, né, o livro que utilizamos como regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. E nós entendemos pela Bíblia Sagrada que a união, né, entre pessoas do mesmo sexo é proibida pelas Escrituras. Então, a igreja, ela é uma contracultura, né, dentro da cultura em que estamos inseridos. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Como cidadãos e como pessoas que vivemos num país, nós temos a obrigação de cumprir a lei desse país, de cumprir com as exigências desse país, não é? Desde que essas leis e exigências não vá de encontro com aquilo que é o nosso livro máximo, que é a Bíblia Sagrada. Então, para nós, nessa questão de fé e de prática, nós temos a Bíblia como o nosso manual. Então, no nosso entendimento das Escrituras Sagradas, nós, como igreja, não podemos realizar cerimônias tais como casamento e outras coisas mais, não é? Agora, quero deixar bem claro que a igreja, ela está aberta para toda a gente, né? E nós não fazemos acepção de pessoa por sua cor, sua raça e suas opções. É claro que as pessoas podem vir como estão, mas uma vez que ela quer estar inserido dentro da comunidade, ela precisa adotar os hábitos dessa comunidade. Eu acho que isso vale para tudo, não é? E nós também não condenamos ninguém pelas suas opções. Eu acho que cada um escolhe a vida que quer viver, né? Agora, uma vez que você quer estar inserido dentro de uma comunidade, você tem que estar e viver de acordo com os preceitos, o estatuto que rege essa comunidade, não é? Então, eu acho que eu respondi essa pergunta, ok? Bem, a próxima é o seguinte: se uma pessoa me perguntar por que acredito que Jesus é o Messias, o que devo falar? Tem algum versículo que essa pessoa poderia citar? Sim, Jesus, ele é o Messias. A palavra Jesus Cristo, não é? Yeshua HaMashiach em hebraico, que quer dizer o Salvador ungido, né? Agora, existem várias passagens nas Escrituras que apontam para Jesus como Messias, não é? Várias passagens. Se formos pegar aqui, temos N passagens do Antigo Testamento que se cumpriram na vida de Jesus, não é? E agora, se eu posso saber se existe uma passagem que diz que Jesus é o Messias, o Salvador ungido, tem várias mensagens. Jesus é apontado como Messias pelos seus apóstolos, né, como também pelos pais da igreja, não é?
e também pelo próprio Cristo. Quando ele fala com a mulher samaritana, a mulher samaritana diz: olha, eu vejo que você é profeta, os nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém, que é o lugar de adorar, né? E Jesus então vai ter aquela discussão com ela sobre a questão da adoração, e ela vai dizer o seguinte: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, quando vier, vai esclarecer todas essas coisas. E Jesus, então, ele se auto-intitula para aquela mulher como sendo o Messias. Então, se você quer um texto bíblico onde o próprio Cristo fala que ele é o Cristo, que ele é o Messias, ungido de Deus, é esse texto onde Jesus fala dele mesmo como sendo o Messias, né? Ele vai dizer: eu sou o Messias, eu que falo com você, né? Eu que estou agora conversando contigo, sou o Messias. E Jesus, não é? Uma das passagens bíblicas que eu poderia citar aqui, que fala muito objetivamente sobre a questão do Messias, é o Salmo 89, versículo 3 e 4, que diz que o Messias, ele seria descendente de Davi, né? Descendente de Davi. E o único judeu vivo hoje que pode provar a sua descendência de Davi é Jesus Cristo. Não existe nenhum judeu vivo hoje, né, depois do ano 70, quando houve a destruição de Jerusalém, que os registros foram destruídos, não há nenhum judeu vivo que possa dizer: eu sou descendente de Davi direto. O único que está vivo, porque o nosso Cristo está vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou, né, e está à direita de Deus e intercede por nós. Então, o único judeu vivo hoje que pode dizer que eu sou descendente de Davi segundo a carne, não é? É o próprio Cristo, é o Jesus, o nosso Salvador, aquele que nasceu lá em Belém, foi criado em Nazaré, que exerceu o seu ministério na Palestina, que morreu aos 33 anos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu e deu ordenação à sua igreja para que fosse e pregasse. Se nós formos pegar textos das Escrituras Sagradas que aponta para Jesus como Messias, nós vamos ter N passagens. Eu não tenho tempo aqui nem espaço para citar todas elas, não é? O texto de Gênesis, por exemplo, 22, 17 e 18, diz que o Messias seria descendente de Abraão. Mateus 1 e 1 fala que Jesus é descendente de Abraão. Diz que ele era descendente de Isaac, filho de Abraão. Mateus 1 e 2 fala isso aí. Diz lá em Gênesis 49, versículo 10, fala que o Messias viria da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Em Mateus 1 e 3, fala que Jesus vem dessa tribo, da tribo de Judá. A Bíblia diz que ele viria, o renovo viria, lá em Isaías 9, 7, ele seria descendente de Davi. Em Mateus 1 e 1 diz isso, né? Ele seria filho de uma virgem, né? Isaías 7, 14, diz que o Messias ele nasceria de uma virgem, né? O Senhor dizendo ao profeta Isaías, disse: olha, eis que eu darei para você um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e você vai pôr o nome dele de Emanuel, que será Deus conosco, uma referência ao Messias, não é? E Mateus 1, 18 e 22 e 23 fala exatamente disso. Lá em Miqueias 5 e 2, diz que Jesus nasceria em Belém, diz a cidade que ele nasceria, não é? E Mateus, em Lucas 2 e 7, diz que Jesus nasceu em Belém. Fala também que quando do nascimento do Messias, em Jeremias 31, 15, muitas crianças seriam mortas. Lá em Mateus 2, 16, 18, diz que o Herodes, não é? Matou várias criancinhas para tentar com isso matar Jesus. E eu poderia citar aqui N passagens, né? Como por exemplo que o Cristo, ele seria chamado de Nazareno, né? Em Isaías 11, 1, diz isso, e o cumprimento está em Mateus 2, 23. Ele seria chamado do Egito, Oséias 11, 1, não é? Em Mateus 2, 3 e 15, vai dizer que ele foi chamado do Egito. Então, eu penso que não há dúvida a respeito de que Jesus Cristo é o Messias, né? Jesus, ele é o Salvador ungido, aquele que viria, não é? Aquele que viria para resgatar os homens. E ele veio para o que era seus, para o povo judeu, mas eles não o receberam. Mas a Bíblia diz que um dia eles vão olhar para Jesus e vão reconhecê-lo como o Messias,
vão reconhecê-lo como Messias. E é impossível hoje levantar um outro Messias. Por quê? Se você perguntar, é possível hoje que os judeus possam apresentar alguém que encaixe em todas as profecias do Antigo Testamento? Eu vou te dizer que não, não é? Porque, para começar, já cai por terra qualquer pretensão de qualquer judeu de ser descendente de Davi, porque nenhum deles pode provar a sua genealogia. O único que tem a genealogia escrita está na Bíblia em 2 livros, no livro de Lucas e no livro de Mateus, no Evangelho de Lucas e de Mateus. E depois, as Escrituras, o apóstolo Paulo vai falar muita coisa a respeito disso, dizendo que esse Cristo, ele era descendente de Davi, não é? Então, eu penso que isso responde essa pergunta aí, né? Nós não temos como enumerar a quantidade de profecias do Antigo Testamento que cumpriram na vida de Jesus. Ele mesmo, Jesus, disse que ele veio para cumprir o que a respeito dele estava escrito. Quer falar alguma coisa, Ana? Está olhando para mim assim. Amém? Alguém quer colocar alguma coisa, pontuar alguma coisa dentro dessa pergunta? Está respondido? No dia que me mandaram essa pergunta, né, eu até fiquei assim, pensativo, mesmo sendo cristão, mesmo estando na igreja, né, eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de escutar, mas eu também gosto de buscar. Não é só escutar o que me falam e não pesquisar e não tentar saber. E eu fiquei meio, assim, encabulado com essa pergunta. E no dia que me mandaram, eu até falei com um dos jovens da igreja, eu estava lendo a parte em Miqueias, o livro de Miqueias, do profeta Miqueias, e eu vi essa passagem que o senhor falou aí em Miqueias 5, se não me engano, do 2 ao 4, que fala que Jesus, né, ia nascer em Belém, e foi algo assim, que eu realmente vi, que foi uma das confirmações que realmente Jesus é o Messias. E claro, até mesmo depois da ressurreição de Jesus, há profecias que se cumpriram na vida de Jesus Cristo depois da ressurreição, né? Com o Salmo 110, versículo 1, Atos, né, capítulo 2, verso 24 a 36, fala a respeito disso. Então, eu penso que Jesus, ele é o Salvador ungido. Naquela época era comum você ungir coisas e pessoas e separá-las para um serviço. E para isso você deitava azeite sobre aquilo, né? Toda unção era feita com azeite. Havia um óleo especial que era o óleo da unção. E Jesus não foi ungido com óleo, ele foi ungido com o Espírito Santo. A Bíblia fala disso, que o Messias, ele seria ungido com o Espírito Santo. E a Bíblia diz, Pedro confirma depois, e outros livros da Bíblia vai confirmar, que Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo, e ele andou aqui neste mundo fazendo bem, porque Deus era sobre ele. Inclusive o próprio Cristo, uma outra passagem também muito interessante, é a que está em Lucas 4, versos 18 e 19 a seguir, onde Jesus, ele entra na sinagoga, ele pega o livro da lei para ler, e quando ele lê, ele vai ler naquela passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. É uma referência ao texto de Isaías 61, não é? E aí, quando ele termina de fazer a leitura dessa parte da Escritura, a Bíblia diz que ele se assenta, os olhos de todos estavam fitos nele, e ele então vira para o povo e diz: hoje se cumpriu essa profecia aos vossos ouvidos. Ou seja, quem está sentado aqui nesse lugar é o Messias, eu sou o próprio Messias. Essa profecia fala a respeito de mim. Então, acho que está mais do que claro nas Escrituras Sagradas de que Jesus é o Messias. É claro que os judeus rejeitam, mas o alto rabinato judaico já sabe que aqueles que eles crucificaram lá atrás eram o Messias, não é? Já sabem e já só não dão o braço a torcer, mas que já sabem que Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, ele era o Messias. Amém? Amém. Qual é a próxima pergunta? Próxima pergunta. Sabemos que a Bíblia é mais do que apenas um livro. É a palavra de Deus que transcende tempo, língua e cultura. Porém, existem diversos textos complicados para contextualizarmos nos dias atuais. Exemplos são as regras divinas para o povo de Israel, que incluíam pena de morte para quem não as cumprisse. Textos que apresentam a provar a escravidão, textos, inclusive, do Novo Testamento, que infiorizam as mulheres, entre outros. As perguntas que eu tenho são: como adaptamos a Bíblia inteira para o nosso contexto de vida atual?
os textos que não se encaixam no nosso contexto, como questões legais ou culturais, devemos ignorá-los, reinterpretá-los, refutá-los. Se for o caso, como fazemos isso sem comprometer a credibilidade e integridade da Bíblia? Uau, são tantas perguntas. Só nessa aí foi umas 4 perguntas. Mas vamos lá, vamos tentar, vamos por parte. A primeira coisa que temos que ter em mente é o seguinte, é que a Bíblia Sagrada, ela é uma só. Ela foi dividida em testamentos, não é? Para facilitar o manuseio e para facilitar a compreensão, entendendo que Deus tratou, em um pacto ele tratou com Israel e nesse outro pacto agora ele trata com a igreja, não é? Então isso precisa ser dito. Mas a Bíblia ela é um todo, nós não podemos excluir parte da Bíblia. Há pessoas que utilizam o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, que fala, Paulo falando a respeito, acho que é 3:14, Paulo fala que eles interpretam erroneamente essa passagem, dizendo que o Antigo Testamento já foi por Cristo abolido, né? Mas o próprio Jesus diz o contrário, que ele não veio abolir, ele não veio abrogar ou abolir, ele veio cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento. Então Jesus dá respaldo, não só Jesus, mas todos os apóstolos. O que Paulo está colocando aqui nesse texto, quando ele refere-se ao Antigo Testamento, ele está fazendo referência àquele véu que era colocado sobre as pessoas, que impedia as pessoas de ver bem as coisas de Deus. Então, com Cristo, esse véu foi tirado. Hoje você não precisa, como Moisés, colocar um véu na sua cara, né, para que as pessoas não vejam que a glória está indo embora. Hoje a glória veio habitar e veio morar conosco, seria a interpretação correta. Então, o que Jesus aboliu não foi o Antigo Testamento. O que Jesus veio abolir porque antes de Cristo, os judeus e todos os seguidores do judaísmo, eles viviam na letra da lei, eles viviam mais na letra da lei do que no espírito da lei, não é? Então, Cristo ele veio para trazer o espírito da lei, não é? Ele mesmo vai dizer em João que o espírito é que dá vida a todas as coisas, a carne para nada aproveita. Ele vai dizer que as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, veja bem, as escrituras sagradas, do Gênesis a Apocalipse, não é? Elas são o manual de regra e fé e prática. Agora, no Antigo Testamento, né, o que acontece com algumas passagens do Antigo Testamento, e a gente tem que fazer a distinção entre leis cerimoniais e leis morais, é nesse ponto que muitas vezes nós nos perdemos. Por exemplo, quando nós olhamos para as Escrituras no Antigo Testamento, principalmente as questões da lei, da interpretação da lei, o que temos diante de nós? Nós temos um povo na sua infância, né? Por exemplo, nós que somos pais, ao tratar com os nossos filhos, quando eles eram crianças, a gente dava uma palmadinha de vez em quando, a gente tratava eles como criança. Agora, não é comum um pai tratar um filho adulto como criança. Então, naquele tempo, as leis e a forma que o povo compreendia era exatamente o que está ali nas Escrituras. À medida que você vai crescendo e avançando dentro da revelação de Deus, que é progressiva, ela não se contradiz, mas ela é progressiva, você vai chegando para a maturidade, para um ponto de maturidade, aonde existem coisas, não é que elas não deixaram de perder a sua eficácia, mas foi para um tempo, são regras que existiram, as regras cerimoniais de Israel, elas foi para um tempo, não é? Para aquele tempo. Agora, as leis morais, o que era válido naquele tempo é válido hoje. Por exemplo, uma lei moral, não matarás, é uma lei moral, não é? Tanto existia naquele tempo, como existe agora, não é? E, então, nós não podemos matar, era pecado naquele tempo e é pecado hoje, não é? Naquele tempo, o pecado, por exemplo, de assassinar, né, o homicídio, por exemplo, era punido com a morte. Aí você pode perguntar, o cristão hoje pode ser a favor da pena de morte? Eu sou contra a pena de morte. Não se ensina a matar matando, mas era a linguagem que o povo daquela época entendia. Agora, em pleno século XXI, não é, você pensar em pena de morte, isso é
para mim, no meu ponto de vista, é um absurdo, né? Eu acho que isso aí ficou para aquele tempo, não é? A questão da escravidão, eu acho, é uma outra questão, né? No tempo de Paulo, não é? Na época grego-romano, havia muitos escravos, né? Quando um povo dominava o outro povo, eles traziam os homens mais fortes e faziam dessas pessoas, dos inimigos, escravos, não é? E isso era comum, era uma forma de vida comum. Hoje, não existe a escravidão naqueles termos, mas existem muitas escravidões hoje, né? A escravidão ideológica, por exemplo, né? É um tipo de escravidão. E da mesma forma que naquele tempo era comum a escravidão, hoje a escravidão ideológica e muitas outras tipos de escravidão que existem hoje, muitas vezes a gente passa batido e achamos isso normal, não é? Achamos isso como sendo uma coisa normal. Mas a Bíblia nunca deu esse direito ao homem. A Bíblia nunca deu esse direito. Deus nunca deu ao homem o direito de dominar sobre o outro ser humano. Quando Deus cria Adão no princípio, né, na origem de todas as coisas, Deus vai criar Adão e vai dizer: domine você sobre os animais, os peixes, as aves e sobre todas as coisas. Mas Deus não falou domine sobre o seu irmão, ou né, domine sobre o seu semelhante, não é? É claro que vai haver casos de maldição, como a maldição de Cã, por exemplo, onde Noé coloca Cã como servo de Sem, não é? E de Jafé. É claro que ali tem uma conotação humana naquele tempo, mas hoje podemos transferir isso para o campo espiritual. Existem princípios que você, ao quebrar, você coloca-se debaixo de uma escravidão. Então, só para a gente pensar em termos das Escrituras Sagradas, tanto do Velho como do Novo Testamento, toda a Escritura ela tem que ser entendida tendo Cristo como chave hermenêutica, não é? Não importa o que quem quer que seja diga, o que importa é o que Cristo diz. Como é que Cristo olha para isso? E como é que eu posso olhar para determinadas passagens bíblicas sem me escandalizar? Eu tenho que olhar através de Cristo. Qualquer visão que você tenha da Bíblia Sagrada, ela tem que partir de Cristo. Tudo antes de Cristo, né, vai a partir dele até Abraão, até quem quer que seja. Qualquer interpretação que você der a qualquer texto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, você tem que partir de Cristo. Cristo é o centro, não é? E é a chave de interpretação das Escrituras. Você não pode interpretar Cristo a partir de qualquer outra pessoa. Você tem que interpretar os ensinamentos de Paulo, de Pedro, seja de quem for, a partir de Cristo. Então, qual é a concepção, o que Cristo, né, faria dentro desse contexto, dentro dessa realidade? Então, hoje, é claro, a Bíblia ela continua sendo a palavra de Deus, indiscutivelmente, não é? Ela é a palavra de Deus, ela é regra de fé e prática para nós, mas eu não acredito que a mudança dos tempos venha tirar a credibilidade das Escrituras. Eu acho que a Escritura hoje, ela é credível porque ela é a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando com a gente. Então, nós temos que crer dessa maneira, temos que ter esse tipo de fé. É claro que hoje, o que nos divide é o quê? O que divide a igreja hoje é uma coisa chamada doutrina. A doutrina divide a igreja. O evangelho não divide a igreja. A igreja tem que ser mais evangélica, viver mais o evangelho, do que ficar com especulações, né? E só para concluir esse ponto, eu gostaria de frisar o seguinte, que existem muitas coisas no Antigo Testamento que têm uma aplicação espiritual nos nossos dias, porque, veja bem, principalmente no que diz respeito à questão da palavra profética, né? Toda profecia, toda palavra profética, ela tem uma aplicação primária, uma aplicação secundária e uma aplicação profética, né? Quando o profeta falava uma palavra profética, ele estava se dirigindo àquele povo, não é, imediato, poderia estar se dirigindo a um povo que se estenderia desde aquele povo até uma outra altura, e também pode estar falando de um tempo muito posterior à época daquele profeta. Inclusive, o questionamento do eunuco para Filipe foi isso. Eu quero te perguntar, lendo o profeta Isaías, capítulo 53,
ele diz de quem é que ele está falando aqui? Dele mesmo, o profeta está falando sobre si mesmo, ou ele está falando a respeito de outra pessoa, né? E aí Filipe pega nessa escritura e apresenta Jesus para ele. Então o objetivo que nós temos que pegar as escrituras sagradas e utilizá-la com o objetivo de apresentar Jesus como sendo o caminho, como sendo a oportunidade para o homem encontrar Deus, não é? E deixar muitas vezes que são questões que são picuinhas, não é? Como a questão do ministério feminino, por exemplo, há igrejas hoje que debate isso, não aceita a ordenação de pastoras, não aceita mulheres no ministério por conta das palavras de Paulo, não é? Que muitas das vezes é tomada de uma forma bem descontextualizada. Não vamos entrar no mérito disso aqui, porque senão a gente iria aqui tempos e tempos aqui para frente. Mas a única coisa que eu queria que ficasse claro é que a Bíblia Sagrada, ela é a inerrante e poderosa e verdadeira palavra de Deus. E é os dois testamentos. Nós não podemos dizer, não quero saber do Antigo Testamento, que eu vivo na graça hoje. Não é? Cristo não veio colocar o Antigo Testamento de parte, não. Ele veio cumprir o que está escrito no Antigo Testamento. Inclusive, você vai ver montes de passagens na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que apontam para o Antigo Testamento. E você jamais conseguirá compreender o Novo Testamento sem o Velho Testamento. Você não vai conseguir compreender o Novo se você tirar o Velho Testamento fora. Então, nós precisamos dos dois. Eles são colocados assim, Velho e Novo Testamento, para facilitar para a gente, mas a Bíblia é um só. Ela é a palavra de Deus. Não há aqui distinção, não há aqui como desmembrar a Bíblia e dizer isso é de Deus, isso não é de Deus. Como muitos teólogos o fizeram, não é? Tentaram fazer pelo menos, alguns hereges, como Marcião, por exemplo, que tirou muitas coisas das Escrituras, porque ele não concordava, ele era de uma certa maneira um antissemitista, não é? E ele tinha dificuldade de lidar com tradições judaicas, então ele tirou muitas coisas relativamente a essa questão. E há outros teólogos, né, como o próprio Martim Lutero, que queria tirar o livro de Tiago, não é? Alguns falam sobre isso, queriam tirar o livro de Tiago da Bíblia Sagrada. Pronto. Mas isso são questões de homens, não é? A Bíblia, ela é completa. Esses livros não estão ali por acaso. Essas passagens que estão ali nas Escrituras não estão por acaso. Há um propósito dentro daquele tempo e também para nós hoje, não é? A gente simplesmente tem que ter o auxílio do Espírito Santo no entendimento daquilo que vamos fazer, né? Daquilo que vamos passar e como vamos ensinar. Houve uma pergunta que disse se nós devemos contextualizar a Bíblia, né, para contextualizar a aplicação da Bíblia. Eu acho que não precisa contextualizar a Bíblia. A Bíblia já é atual, ela é mais atual do que o jornal que vai sair na banca amanhã. Então, ela é a palavra de Deus, e Deus ele não tem tempo, né? O verbo para Deus não tem tempo, passado e futuro e presente. Para Deus é um eterno presente. Deus, quando Ele inspira os escritores da Bíblia Sagrada, que por si só a própria Bíblia já é um mistério tremendo, como é que cerca de 45 escritores diferentes, vindo de épocas diferentes, num período de 1.500 anos, escreve um livro sem ter uma contradição, não é? Alguns eram médicos, doutores, doutor da lei, né, como o caso de Esdras, de Paulo, como o caso de Moisés, mas temos também homens comum do povo, como Amós, que era um pastor, não é? Cuidava do gado, era um agricultor. Nós vamos ter pessoas da estipe real e vamos ter pessoas simples do povo, que Deus inspirou para escrever, e não há contradição. 1.500 anos demorou o cânon bíblico, né, para completar. 1.500 anos, desde Moisés até João, não é? Todos os escritores que escreveram, que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia, eles falaram, inspirados pelo Espírito Santo, e trouxeram verdades profundas. Então, a Bíblia é um livro fantástico. É um livro que já foi combatido de todas as maneiras que você pode imaginar e nunca foi destruída, não é? Já houve várias tentativas de acabar com a Bíblia, não é? Mas a Bíblia está aí.
nas nossas mãos, hoje no formatinho digital aqui, abençoado, não é? E vai por aí, né? Amém?